Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo, nós vamos comentar sobre o BPC, Benefício de Prestação Continuada para o Idoso, e principalmente vamos comentar acerca de uma decisão judicial que foi proferida pelo TRF3, que concedeu esse BPC para uma senhora de 91 anos, cujas características dessa decisão é bastante interessante e pode ser aproveitadas por milhares de trabalhadores que sejam idosos e que dependam desse benefício para a sua subsistência. Bom, a situação ela é bastante clara. Inicialmente é importante a gente relembrar quais são os requisitos para concessão do BPC, que é conhecido popularmente como LOAS. Né? No caso de idosos, são apenas dois requisitos: 65 anos de idade e que a renda familiar das pessoas que compõem o grupo familiar não ultrapasse 1/4 do salário mínimo. Então você soma a renda mensal de todas as pessoas que compõem o grupo familiar e divide por esse mesmo número de pessoas. Não pode, segundo a lei, ultrapassar a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Contemplando esses requisitos, a pessoa tem direito a este benefício, que é o valor de um salário mínimo mensal. Bom, é importante a gente destacar aqui a decisão e por que ela é muito interessante, por que ela merece ser comentada, porque pode ser a sua situação. Nesse caso, que foi de uma decisão que saiu em vários sites relacionados ao direito previdenciário, essa senhora de 91 anos teve o seu benefício de prestação continuada cancelado pelo INSS, extinto, sob a alegação da Previdência Social de que ela não contemplava mais os requisitos para a concessão desse benefício. Acabou cortando o benefício de uma senhora de 91 anos de idade. Veja, analisando o processo, a Justiça verificou que o critério utilizado pelo INSS para interromper, para extinguir esse benefício, para cancelar esse benefício, é que essa senhora tinha um filho deficiente que também recebia um BPC. E aí, somando a renda de todas as pessoas da casa, essa senhora, e dividindo por todas as pessoas que compõem esse grupo, a renda per capita seria maior. Ocorre que o INSS cometeu um grave erro, porque ele considerou no cálculo para verificação da concessão ou não do BPC esse LOAS desse filho, que não deveria ser realizado. O que diz uma portaria do INSS número 1282 de 2021? Ele estipula que o valor recebido de um salário mínimo, é importante fixar isso, a título de BPC, de LOAS ou de qualquer outro rendimento de previdência social, deve ser excluído do cálculo central. Então, como deveria ser o correto, o justo fazer esse cálculo? Somar todas as rendas das pessoas da casa dessa senhora, que compõe o grupo familiar, porém, esses R$ 1.212 do filho deficiente que recebe o BPC não deve ser considerado. Obviamente que uma vez que se considera este valor que esse deficiente já recebe, o valor da renda aumenta e pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Ocorre que o próprio INSS já reconhece que deve ser excluído desse cálculo, dessa média aritmética, qualquer valor recebido a título de um salário mínimo, de BPC ou de outro benefício previdenciário. Essa é uma questão muito importante, porque mesmo o INSS reconhecendo essa norma, ele acaba muitas vezes errando no cálculo e cancelando benefícios de maneira equivocada. Outro ponto bastante interessante que a gente tem que falar sobre o benefício de prestação continuada para idosos é que, apesar da lei constar lá que a renda per capita não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, hoje o salário mínimo em 2022 está R$ 1.212, seria um pouco mais de R$ 300 por pessoa do grupo familiar. Esse é um critério que tem sido relativizado pela Justiça. Importante a gente sublinhar isso, pela Justiça. Muitas das vezes, o dependente, o beneficiário, acaba socorrendo da Justiça, se socorrendo do Poder Judiciário, alegando o seguinte: olha, minha renda, a renda do meu grupo familiar ultrapassa um pouco esse critério
de 1/4 do salário mínimo. Porém, eu ainda vivo em situação de risco social, eu preciso efetivamente deste valor, passo dificuldades sociais, tenho dificuldades inclusive alimentares, tenho problemas de saúde, então a minha renda, na verdade, esse critério, que é um critério técnico, é um critério absoluto, ele pode ser relativizado dependendo do caso concreto, das necessidades efetivas que aquele idoso tem. Então é importante esses dois pontos. Primeiro, na fórmula do cálculo de 1/4 do salário mínimo, deve ser excluído qualquer renda do valor de um salário mínimo, BPC, aposentadoria de idoso, deve ser excluído desse cálculo. E o segundo ponto é que esse 1/4 do salário mínimo ele pode ser relativizado a partir da necessidade específica do idoso, a partir da análise da situação do caso concreto. Nós temos aí dezenas de decisões judiciais que caminham para esse sentido, que é um sentido justo, honesto e bastante coerente, e que visa contemplar o verdadeiro espírito desse benefício, que é dar dignidade, dar o mínimo de subsistência para os nossos idosos que não oferem renda. Quer saber mais? A gente pede para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal, visite o nosso site e também nos siga no Instagram. Um forte abraço e até o próximo vídeo.